Olá, eu me chamo Fábio Tavares, sou advogado e um dos sócios Bolzan e Tavares Advogados. Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo, meu sócio, Fabrício Bolzan. Fabrício Bolzan é mestre e doutorando pela PUC, um dos maiores professores, uma das maiores autoridades em Direito Administrativo e Direito do Consumidor, professor exclusivo da rede LFG. Hoje nós vamos falar de um tema de extrema relevância, muito importante para o direito administrativo. Hoje nós vamos falar sobre imprescritibilidade da ação de improbidade. Olá, Bolzan, tudo bem? Prazer te receber na data de hoje. Prazer é todo meu, queridos doutores e doutoras do nosso canal aqui no YouTube, professor Fábio Tavares, uma grata satisfação. Nós vamos falar um pouco de um tema bastante relevante que envolve sim a prescritibilidade nas ações de improbidade administrativa, em especial por duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que reconheceu a prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário nos ilícitos civis e uma outra em que o Supremo suspendeu a execução de várias ações por todo o Brasil envolvendo a prescritibilidade ou não nas ações de improbidade administrativa. Bolzan, essa questão que está sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, como ficaria a relação dessa imprescritibilidade na questão civil e da ação de improbidade? Que é um assunto extremamente complexo. Eu gostaria que você esclarecesse para o nosso canal, para os nossos advogados, amigos, parceiros. Bom, a questão é muito pertinente, professor Fábio, porque no recurso extraordinário 669.069, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no começo do ano de 2016, pela prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário envolvendo ilícitos civis. Como assim? Infelizmente, sempre teve uma interpretação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que fala em resumo, que haverá prescrição para os ilícitos praticados por agentes públicos ou não, que causarem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Quando fala em ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, sempre se entendeu ao longo da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, que a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Sempre se julgou dessa forma. Quer ilícitos civis, quer ilícitos oriundos de improbidade, sempre se julgou dessa forma. E tínhamos casos teratológicos. Eu lembro, professor Fábio e colegas do Brasil, que tiveram alguns alunos, filhos de professores, filhos de servidores públicos, que chegavam até mim e falavam: professor, minha mãe, que foi professora durante anos, sofre uma ação judicial promovida pelo município em que ela praticou um ilícito civil, por exemplo, era motorista da repartição, bateu o carro e depois de 10, 20 anos veio a ação de ressarcimento ao erário. Veja, um ilícito civil que há 20 anos atrás o prejuízo seria de R$1.000, por exemplo, agora estava em 20, 30 mil reais, querendo cobrar desse servidor. Um ilícito civil sem qualquer dolo, sem qualquer comprovação de desonestidade, um ato normal, um motorista bateu o carro, nada mais do que comum, nada mais do que normal. E infelizmente, a interpretação da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário também atingia os ilícitos civis. Casos teratológicos como esse, de um motorista de uma repartição pública sendo acionado 10, 20 anos depois, e isso sendo reconhecido pela jurisprudência como algo normal. Até que, no julgamento do recurso extraordinário 669.069, vem o Supremo Tribunal Federal e diz: olha, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário não atinge os ilícitos civis. Então, no tocante ao ilícito civil, não é possível falar em imprescritibilidade. Prescreve sim nos termos do Código Civil, que é a regra lá dos 3 anos do Código Civil. Então, uma ação de ressarcimento ao erário contra um servidor envolvendo ilícito civil, 3 anos o prazo prescricional. Doutor Bolzan, a questão é bem interessante, mas tem tese para justificar, por exemplo, a imprescritibilidade na ação de improbidade? Então, a grande questão envolve o tema agora no Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário 852.475 trata exatamente nesse momento dessa questão. Foram suspensas as ações de improbidade administrativa em todo o Brasil até que seja julgado esse tema, que teve repercussão geral reconhecida no aludido julgado. Então, qual que é a questão? Estamos diante de uma situação em que
todos os processos envolvendo pedido de prescrição em ação de improbidade administrativa foram suspensos. Estamos aguardando a posição do Supremo para saber se essa nova interpretação de prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário atinge ou não a improbidade. Porque no recurso anterior, o 669.069, o Supremo deixou muito claro que essa interpretação da prescritibilidade só atinge ilícitos civis, não abrange ações de improbidade. Ficou expresso isso lá. E no julgado subsequente, 852.475, o Supremo, ao suspender as ações envolvendo a ação de improbidade e o tema do prazo prescricional, ele reconhece a repercussão geral e em breve vai se posicionar a respeito do tema. O que eu vislumbro aqui? Duas correntes doutrinárias que podem ser defendidas. A corrente que sempre prevaleceu até o momento no Supremo Tribunal Federal, que a ação de improbidade administrativa, mais precisamente, a ação de ressarcimento ao erário, oriundo da improbidade administrativa, é uma ação imprescritível, porque o 23 da Lei de Improbidade, Lei 8429, fala em prescrição para as sanções da improbidade, só que o 37, parágrafo 5 da Constituição Federal ressalva a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Então, pode ser que prevaleça no Supremo essa posição de que é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário em relação às ações de improbidade. Até porque, professor Fábio, se o senhor reparar, o artigo 37, parágrafo 5º, que fala da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, vem logo após ao parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, que fala das sanções da improbidade administrativa. Até topograficamente, daria para alegar a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário envolvendo os atos de improbidade administrativa. Mas recentemente, professor Fábio, estudando a fundo o caso, eu entendo que também tem argumentos para estender a prescritibilidade para onde? Para as ações de improbidade administrativa. Por um motivo muito simples. São 3 os atos de improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentar contra princípios da administração. O 37, parágrafo 5º da Constituição, quando fala da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, fala de ações de agentes públicos ou não que causem prejuízo ao erário. Ou seja, a imprescritibilidade somente seria admitida em um dos atos de improbidade: o ato de improbidade que causa lesão ao erário. Então, estariam ilesos e, portanto, passíveis de prescrição na ação de improbidade os atos de enriquecimento ilícito e os atos que atentam contra princípios da administração. Porque o 37, parágrafo 5º, fala especificamente da imprescritibilidade em ações de ressarcimento ao erário que envolve prejuízo ao erário. Em matéria sancionatória, professor Fábio e colegas do Brasil, nós sabemos que a interpretação tem que ser restritiva. Então, neste caso, imprescritibilidade como é exceção à regra e envolve matéria sancionatória, interpretação restritiva ao único ponto previsto na Constituição: prescrição e imprescritibilidade em ação de ressarcimento ao erário envolvendo o quê? Prejuízo ao erário. Então, na nossa visão, imprescritibilidade para ação de ressarcimento ao erário nas ações de improbidade que geram dano, do artigo 10 da Lei de Improbidade, Lei 8429, e desde que sejam dolosas, porque o artigo 10 fala em ação de improbidade dolosa ou culposa, e a culposa, na nossa visão, também estaria fora. Então, em resumo, respondendo a sua última pergunta e fechando aqui esse nosso encontro, na nossa visão, tem tese para alegar a prescritibilidade nas ações de improbidade de enriquecimento ilícito e de atos que atentam contra princípios da administração e de prejuízo ao erário quando culposo. Somente daria para alegar imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário nos atos de improbidade que geram prejuízo e de forma dolosa. Definitivamente a questão parece-me que não foi levada ao Supremo Tribunal Federal e não enfrentou essa questão. Então a melhor coisa a fazer, né, doutor, é aguardar um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e, claro, um pronunciamento desde que a comunidade jurídica se manifeste. Brilhante as teses, doutor Fabrício Bolzan, muito obrigado pelo encontro de hoje. Sabe que foi uma honra recebê-lo. Esperamos em breve recebê-lo aqui com novas novidades para a comunidade jurídica. Um forte abraço e até a próxima.